Boa noite a todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos frequentadores, sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudos doutrinários. A doutrina dos Espíritos que nos consola, nos redime, nos esclarece e nos traz a convicção para que tenhamos a fé raciocinada e o discernimento das verdades que nos cabe conhecer. Queria dar um aviso que sábado próximo a casa estará fechada e só retornará na outra quarta-feira, certo? Então vamos ter o nosso irmão Calixto, que vai nos trazer a mensagem Esperança. Nada mais justo, já que ainda estamos no clima de Natal, na harmonia desta data, e agora nos debruçamos no ano que está por vir, e todos nós somos cheios de esperança. É preciso saber a qualidade dessa esperança que nós estamos aguardando. Então, vamos iniciar os trabalhos fazendo uma prece como de praxe. Nos harmonizemos com o mundo celestial, agradecendo ao Pai mais uma oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus, contando com a equipe espiritual da casa que conduz os trabalhos, e nós prestamos humildemente o assessoramento para esses irmãos abnegados que aqui estão. Que possamos, no alvorecer desse novo ano, ter a esperança da paz, da harmonia, da fraternidade que tanta sociedade, tanta humanidade almeja, para que possamos galgar os degraus da evolução em harmonia, com amor e fraternidade uns com os outros. E assim, passo a palavra ao nosso irmão Calixto para que nos traga a sua mensagem. Muita paz. Amigos, boa noite. Em nome de Deus, em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez para conversarmos, né, sobre um tema que acaba sendo oportuno. Nós estamos no limiar de mais um ano e a humanidade convencionou que o tempo é fatiado. Então, a cada ano a gente tem como um recomeço, assim como o dia de amanhã, embora seja uma continuação, mas acaba sendo um recomeço. Então, é comum, nessa época do ano, as pessoas fazerem as mais diversos projetos. Se você chega em outubro, vai procurar emprego só no próximo ano. Você vai marcar uma consulta só no próximo ano. Por aí, vai tudo no próximo ano. Então, nessa época do ano, desde a criança que tem a esperança de receber um presente do Papai Noel, até o mais velho habitante que tem a esperança de ficar mais jovem no ano seguinte, então todos ficam envolvidos nessa expectativa do que vem a acontecer, do que vai acontecer, e evidentemente pensando no melhor. Então, não só a passagem de um ano para o outro, como também a própria vida, que hoje vive sob um fio de esperança. Tem uns malucos aí que são os governos, né, que têm o poder de destruir, inclusive, a grande parte da humanidade, e a gente fica sempre na esperança que essas pessoas desapareçam, né? Porque elas são capazes de destruir, porque não tem
evidentemente, um sentimento cristão, não tem um sentimento de amor ao próximo. Enfim, são verdadeiros brutos. Então, nós estamos num momento muito difícil, não só individualmente, né, como todo mundo tem problema, como também da própria existência. Se a gente olhar assim, 8 bilhões e muito mais pessoas num planeta desse, sem ninguém se entender, qual é a esperança que a gente poderia ter no amanhã? Né? Fica assim, tem hora que dá vontade de, olha, é melhor a gente não estar aqui. Ou ainda bem que daqui a tantos anos eu não estou aqui. É um tipo de esperança esquisita. E tem casos, você refletindo, você chega num bolsão de miséria. Aí você se pergunta, meu Deus, que esperança tem, por exemplo, uma criança dessa? 11 anos de idade, claro, amanhã é outro dia. Mas você olha assim, você não vê perspectiva para aquele bolsão de miséria. Vê, às vezes, pessoas, como eu já tive oportunidade de ver, um rapaz já há mais ou menos 20 anos, não tem condições de andar daqui para ali. A mãe tem que levá-lo para lá, levar para cá. O que é que pensa essa mãe? Deve ser um espírito muito evoluído para estar com aquela missão. E aquela figura, me perdoe, e aquela pessoa, será que ela pensa no amanhã? O que ela espera dali para frente? Se tem 20 anos de idade e não tem a capacidade de, digamos, ir no banheiro, de tomar um banho, de subir no ônibus, é uma vida semi-vegetativa. Então, nessas pessoas, a máquina humana é tão bem feita que elas não se desesperam. Então, é sobre isso que nós vamos falar, não comentar, conversar, porque, principalmente, nós vamos ver pela ótica espírita, né? Porque se a gente for olhar para nós, a gente pensa o quê? Nos nossos pensamentos, nas nossas esperanças, nós estamos projetando, esperando coisas boas, mas do ponto de vista físico, né? Beleza, uma cirurgia plástica, um emprego melhor, um curso ali, um carro novo, enfim. A gente está projetando tudo de forma positiva, mas de uma visão muito material, né? É claro que a gente não pode abdicar da vida física. Quando viemos para cá, recebemos a matéria feia, no meu caso, ou bonita como de muitas pessoas, como um instrumento de trabalho. Então, se você tem condições de fazer com que aquele corpo tenha a melhor estrutura para que o seu espírito possa evoluir, claro, isso não é proibido. Agora, você colocar na mente todas os seus sonhos de forma materialista, a coisa fica um pouco diferente da realidade da vida. Então, a doutrina espírita, ela vem nos dar um suporte tanto quanto em muitos assuntos, com relação também à esperança. Então, o que é que a doutrina espírita pode nos ajudar? O que é que ela diz a respeito da esperança? A própria doutrina espírita já é a própria esperança. Já é um manancial de esperança. Porque hoje nós estamos o quê? Quase 200 anos após a codificação da doutrina. Mas o materialismo, a descrença, a ignorância impera. E a doutrina veio trazer o quê? Esperança. Quantos há 200 anos atrás não pensavam simplesmente que após a morte era o nada? O nada e acabou-se. Ou, como aprendemos na igreja, céu, inferno, purgatório.
Isso resolve a questão? Não, porque o céu seria um lugar tão bom que não prestava. Você vê sem fazer nada é a vida toda e você se faz a eternidade inteira, seria uma tristeza. Claro, é uma figura de linguagem. Então, a doutrina espírita veio mostrar o quê? Que há esperança, que a vida não termina com o túmulo, que nós somos espíritos imortais, que nós somos eternos. Por mais que nós erremos, outras oportunidades virão. Então, quantas pessoas em vida já têm uma consciência de, olha, meu lugar é o inferno, pela lógica passada. Mas, de repente, vem uma revelação que muda tudo. Então, ninguém está perdido. O espírito é imortal. Se errarmos, temos tantas oportunidades quantas forem necessárias para recomeçarmos. A lei de justiça não deixa nenhum advogado, brecha para reclamar, porque é a justiça divina. Ou mais cedo ou mais tarde, tudo aquilo que devemos vamos pagar, assim como os nossos créditos vão ser ressarcidos. Enfim, é um manancial de revelações que só nos dão esperança. E aí tem um próprio capítulo inteiro no livro dos Espíritos, que é esperanças e consolações. O Evangelho segundo o Espiritismo é um manual de vivência. Enfim, a própria literatura espírita, excetuado aqueles que são puramente materialistas, porque tem pessoas que não gostariam que exigisse, por exemplo, a encarnação. Mas não é porque eu não gostaria que Deus iria excluir a reencarnação das leis divinas. Então, a própria doutrina espírita é um manancial de esperança. Tem uma questão na doutrina espírita que é a seguinte: quer pensar da pessoa que, a fim de conseguir uma vida melhor, tira a sua vida. Ou seja, uma pessoa que tira a sua vida na esperança de obter uma vida melhor mais cedo. Quer dizer, não é uma pessoa embrutecida, é uma pessoa que tem uma certa religiosidade, seja ela qual for, que sabe que após a morte não é o fim. Por isso que ele reivindica, foi uma questão colocada. O homem, visando esperançosamente ter uma vida melhor, tirar a sua vida. Quer dizer, se fosse assim, era muito fácil. O negócio está ruim aqui, a pessoa tirava a vida e ia para o céu. E a resposta foi que é um verdadeiro engano. Quanto mais seria, em primeiro lugar, uma agressão à lei de Deus. Quanto mais você agredir essa lei, se o seu objetivo ir ser para uma vida melhor, isso muito se distancia. A gente vê isso na literatura espírita com relação a casais apaixonados. Um morreu, o outro quer morrer também, na esperança de ir para perto da pessoa. E aí, quanto mais esse desejo, mais a distância aumenta. Porque o suicídio não é uma coisa simplesmente acabou, não. O suicídio tem suas consequências. E quem já militou pela literatura espírita sabe que o sofrimento é contado em séculos. E há casos na literatura espírita onde, por exemplo, alguém fez isso e anos e anos e anos depois, o máximo que conseguiu foi saber que a sua
não sei, no caso se era mãe ou coisa parecida, estaria lhe assistindo. Mas, pela agressão do ato, ele não teria o direito de vê-la. E a gente sabe que na dimensão espiritual, você não precisa estar presente, colado, colocando a mão, como aplica o passe, para ajudar alguém. Até aqui mesmo, se a gente tiver condições, ajuda uma pessoa que estiver fora do nosso ambiente. Então, um exemplo, a pessoa se suicidou com esse desejo, na esperança de reencontrar um parente. E anos depois de passar um sofrimento terrível, na dimensão espiritual, soube que a sua mãe estava assistindo. E ele quis ver e não foi permitido. Então, na questão é que não há benefício, não há prêmio para aquele que tira a sua vida, seja esse desejo a maior esperança do mundo. É uma coisa que não vai ser concedida, evidentemente. Eu me lembro que uma certa vez, uma pessoa que não frequentava aqui, chegou aqui uma mãe desesperada com a filha. Aí a pessoa que conhecia me chamou para, olha, essa mãe está desesperada, quer que alguém converse com essa filha, porque ela quer se suicidar. Aí eu passei uns 40 a 45 minutos pensando com essa jovem. E ela só conhecia duas palavras. Ok, Eu falei o tempo todo, preocupado em mostrar para ela que a vida é importante e tal, e tal, e tal, e tal. E ela, ok, tá. Aí passou. Tempo depois, um mês mais ou menos, eu perguntei, olha, e aquela jovem? Ah, tá tudo bem agora. Eu, graças a Deus, né? A minha conversa serviu. Aí ela disse, tá tudo bem. Ela reatou o namoro. Ou seja, é uma espécie de chantagem, né? Agora, vai que um negócio desse, às vezes até para peitar um pai e uma mãe, porque muitas vezes há uma contradição, aí comete uma desgraça dessa, aí vai ter que sofrer muito na eternidade. Uma outra colocação da espiritualidade na codificação sobre a questão da esperança é com relação à desesperança. Foi colocada uma questão, da seguinte maneira: em caso de uma doença onde não há mais nenhuma esperança de cura, é permitido antecipar a vida, ou seja, modernamente, cometer eutanásia. Então, uma pessoa está lá, não tem mais esperança de cura, está sofrendo, e a questão é se é permitido pela lei de Deus antecipar aquele sofrimento, dando àquela criatura, digamos, uma morte digna, que a gente muito fala. Principalmente entre aqueles que têm um poder mais, aqueles que têm mais guaribado, né? Que conseguiria isso com muita facilidade dos bastidores dos hospitais, sem precisar de muito esforço. E aí foi dito o seguinte, que ninguém tem o direito de antecipar, de tirar a vida de ninguém. E há uma explicação, várias explicações. Uma delas, ninguém sabe por que aquela criatura está nessa vida, num leito, numa enfermidade sem cura e, às vezes, de longa duração. Ninguém sabe. Aí, qual é a utilidade, então? Podem ser muitas. Primeiro, a gente sabe que, nós dissemos que ninguém sabe o porquê daquilo ali. Então, nessa convalescência, nessa morte certa, que muitas vezes dura anos,
A pessoa no leito de morte, ela pode se arrepender. Ela estando no leito de morte, ela tem uma visão da vida passada muito, muito mais ampla do que nós. A nossa visão é zero, praticamente. Quando dormimos, podemos ter assim uma esparsa lembrança de um fato, mas não sabemos se foi do presente ou se do passado. Mas uma pessoa no estado de quase morte, digamos assim, ela vai se desligando e os seus sonhos são praticamente uma vivência fora do corpo. Então, a lembrança do passado vem com muita facilidade. Principalmente essa vida presente, que às vezes a pessoa erra muito e não tem o cuidado de se arrepender, de reparar de coisa nenhuma. Então, naquela situação, a pessoa pode rever a sua vida, pode se lembrar de casos de agressões que ele cometeu, pode se arrepender, é muito útil para ele. Ele pode se lembrar de coisas que fez a alguém. E se esse alguém for vivo, ele pode pedir que a pessoa venha até ele. E por mais inimigo que a pessoa seja, sabendo que o outro está morrendo, ele vai. E não precisa pedir perdão. Basta um olhar, um aperto de mão, que os dois vão se entender. Quer dizer, aquilo vai cada vez mais quebrando os laços da matéria. Porque um dos problemas também do desencarne é o apego à matéria. E no leito de morte, muitas vezes, isso é um fator de se estender o desencarne. Então, ele pode se arrepender, ele pode pedir perdão. E ninguém sabe o que é que está se passando no plano espiritual. Que é uma coisa certa, ninguém morre só. Da mesma forma que ninguém nasce só. É um processo. Então, a pessoa, nesse exemplo que nós demos, que é um exemplo que veio da codificação, ali pode estar o quê? Um preparo, sendo elaborado um trabalho de integração daquela criatura no plano espiritual. Então, paralelamente ao desespero, ao clamor da família, querendo que ele tenha uma morte digna, que tenha uma coisa digna, que abrevie a vida, ele está sendo apresentado, ele está sendo integrado na vida espiritual e deve estar o quê? Tendo esperanças. Pode estar reencontrando familiares, vendo coisas que inimaginável que ele tinha em vida. Enfim, as suas experiências estão se abrindo para para a vida espiritual. Já é por conta dele, já não quer mais nem voltar. Mesmo que tivesse cura, ele tivesse que decidir, ele não queria. Dá o deslumbramento do plano espiritual. E aqui as pessoas estão o quê? Preocupadas, sofrendo, porque querem dar àquela criatura a paz. Quando a paz ele já conseguiu. E muitas vezes esse sofrimento todo não é para a pessoa que está morrendo, é para a família. É uma prova. Ninguém sabe também o que foi que eles aprontaram no outro encontro passado e que naquele momento estão ali sofrendo por aquela figura que no passado talvez tenha sido um que foi ignorado. Então, não é permitido, voltando, a ação do homem no sentido de antecipar a morte de uma pessoa, mesmo sabendo que não tem cura, que não há esperança. O que choca muitas vezes com a própria medicina, porque quem tiver ouvido de ouvir sabe que a própria classe médica
ela é adepta da eutanásia. Por quê? Convive a vida inteira com a morte, vê sofrimentos a toda hora e tem aquele pensamento consigo: eu não quero isso para mim. Quando ele próprio, como médico, perceber que não tem mais esperança, ele mesmo resolve a questão. Então, esse é um assunto que já foi matéria, já foi discussão, e a classe médica é adepta desse processo, de não sofrer para poder partir. Então, voltando ao nosso exemplo. Então, essa criatura, ela vai ser integrada gradualmente na dimensão espiritual. E o que é que acontece, que já aconteceu, se tiveram notícia? Aquela família desesperada, tentando levar aquela criatura à paz, né, através de uma morte tranquila, de repente, aquela pessoa morre como? Sorrindo. Ou seja, a sua felicidade em adentrar o plano espiritual é tão grande que, na hora fatal, ele ri. E aí fica a esperança dos que ficaram. Olha, eu tenho esperança que ele está num lugar bom, porque ele morreu sorrindo. É um consolo para aquelas pessoas que ficaram. E fica a lição. Né? Então, a questão da esperança e desesperança tem que ser vista também pelos olhos do espírito e não pelos olhos da matéria. Mas, voltando para nós, como é que está a nossa esperança? Nós sabemos esperar? A nossa esperança são por coisas úteis, justas, não estão assim recheadas de egoísmo, nem de ganância, nem de superação do próximo. É preciso ver essas coisas. Então, nós que somos espíritas, temos em nossas mãos um manancial de informações e a oportunidade de usarmos a nossa capacidade para levar esperança e não desesperança. Nós sabemos que nós podemos levar desespero ou esperança. Onde eu chego, levo esperança ou desespero? Francisco de Assis dizia: onde houver desespero, que eu leve a esperança. Então, nós podemos, não simplesmente no final de ano, nós podemos, todo dia do ano, nos alimentarmos de esperança, e a esperança está dentro de cada um de nós, e não num evento. Não é preciso que alguém queira ameaçar o mundo para que você tenha esperança em Deus e diga que não vai acontecer. Não é preciso chegar ao final de ano para que você tenha esperança de que no próximo ano tudo vai mudar. Não é preciso que a loto acumule para que você tenha esperança de ficar rico. Evidentemente que a esperança não é uma loteria, você jogar e ficar esperançoso. A esperança, ela anda passo a passo com a fé e com o trabalho. A mulher hemorrágica é um dos exemplos de esperança. 12 anos, para mim não era hemorragia, era um sangramento, mas tem na literatura que era uma hemorragia. 12 anos com um sangramento. Quando eu vi falar de Jesus, botou na cabeça, criou a esperança de que, se tocasse nele, ficaria boa. Então, o quê? A esperança de ficar boa, a fé, a vontade e o trabalho de ir atrás dele, a dificuldade que ela teve de tocar nele, recebeu como um prêmio a cura. Então, nós, não só nos eventos
ou na situação de perigo, ou na necessidade extrema, é que devemos ter esperança. A esperança está dentro de nós. E devemos, evidentemente, no nosso dia a dia, com a humildade necessária. Você não precisa esperar, eu quero ter uma coisa impossível, dentro das suas possibilidades, dentro das suas capacidades. Porque tem coisas que a gente adquire, isso não iria saber administrar. Então, tem, como se diz assim, com o pé no chão, a gente tem essa capacidade de usar esse motor, essa âncora, essa força interior, que é a esperança, para que a gente possa conseguir as coisas, evidentemente materiais, e se não conseguirmos, é porque não é a hora, porque não temos o merecimento, ou aquilo seria o quê? Uma desgraça para nós. Se você pegar alguns desejos e satisfazê-los, aquilo pode ser o quê? Uma perdição para aquela pessoa. Uma criança que pede um carro, um menino de 10 anos, pai, deixa eu dirigir, vai dar? Não. A mesma coisa, outros desejos, outras expectativas, que a providência divina não concederia, porque seria para aquela criatura um mal ao invés de um bem. Então, com a doutrina espírita, além do conhecimento que ela nos dá a oportunidade de se levar à esperança e não à desesperança. Aonde? No seu dia a dia ou engajado nos trabalhos da casa espírita. O mais simples trabalho que tem aqui, de certa forma, ele leva esperança às pessoas. Existia, até antes da pandemia, um trabalho de infortúnio oculto. Levava alimento para quem estava na miséria. É uma forma de dar esperança àquelas pessoas. Né? No exemplo que eu dei, e que acontece frequentemente, não se imagine numa casa espírita o tanto de problemas que tem. Quando as pessoas vêm para uma casa espírita como essa ou qualquer outra, não vem porque não está encontrando saída. Então, o que tem de pessoas com doença na família, ideias suicidas, problemas familiares, de criança, de tudo quanto é espécie, precisando de ouvir uma palavra. Tem gente que, se for conversar, não para. Você não diz nada, porque só falando. Ao contrário da jovem que só dizia ram. Por quê? Uma pessoa dessa está o quê? A ponto de cometer uma tragédia, um suicídio, uma coisa. Quer dizer, uma palavra que houve um conselho, abre naquela criatura um outro campo, abre uma esperança. E a esperança é sutil, muito pouco a gente fica assim. Por exemplo, um exemplo. Alguém achou 100 mil reais e devolveu. Alguém diz logo, o mundo não está perdido, ainda há esperança. Por quê? O mundo é tão complicado. E se uma pessoa achar uma coisa e entregar ao seu dono, se brincar, viraliza na internet. Então, essas coisas dão aos seres humanos a esperança de que dias melhores virão, que as pessoas não são tão ruins quanto se imagina. Então, no trabalho espírita, a gente tem essa oportunidade de pôr em prática o conhecimento que a gente recebe na teoria. Então, da mesma forma que não há esperança no mundo físico,
Também, no plano espiritual, tem entidades que não têm esperança de nada. Elas vivem na escuridão, vivem sem saber nem sequer se vivem. Então, na casa espírita, no momento da comunicação, alguns deles abrem os olhos e vê que há esperança. Mesmo essas criaturas, mesmo estando no plano espiritual, desconhecem que a vida continua após a morte, tal a sua ignorância, tal a sua materialidade, a ponto de não perceber a diferença entre antes, quando ele era habitante daqui, e hoje habitante do plano espiritual, dada a sua materialização. Então, uma conversa, e aí tem que ser com muito cuidado, com muito carinho, medindo as palavras, leva aquela criatura uma esperança que até então não tinha. Olha, eu pensava que tudo estava perdido, olha, eu pensava que eu não era ninguém, olha, eu pensava que estava no inferno. Enfim, pessoas que não estão aqui, vêm numa casa espírita, e o simples trabalho, que não dá muito trabalho, é somente ter a intuição, o conhecimento e a boa vontade, leva esperança àquelas criaturas. Da mesma forma, se você vai fazer um trabalho de entrevista, a nossa entrevista é para ver como é que andam os sintomas, mas normalmente descamba para a vida pessoal. Aí você vai dizer, não, é restrito, então. Você vai aproveitar e lançar uma luz sobre aquela pessoa, dar força, coragem. A pessoa pode sair daqui renovada. Quer dizer, é muito tênue a diferença entre esperança e desesperança. Muitas vezes você, num evento, num fato, você se enche de esperança ou se realmente você desengana. Então, nós somos responsáveis também para que não só cada um de nós, portador dessa consciência, os pés no chão, com aquela fé ainda com meio grão de mostarda, possamos, evidentemente, na nossa vida diária, porque a gente não precisa estar a postos para trabalhar, a postos para levar esperança. Você pode levar esperança de muitas maneiras. Tem cientista que nunca foi numa igreja. Se falar de Deus, ele quebra a mesa. Mas está lá, inventando, criando, descobrindo medicamentos, levando esperança para quem tem doenças incuráveis. Quer dizer, eu escrever certo por linha torta. Vai lá e fala de Deus, ele vai rasgar, vai ficar puto de raiva. Mas está lá, levando o seu conhecimento a serviço da humanidade, levando esperança. Vamos descer mais um nível. Você está com um filho na praia, está se afogando. A família de desespero. Tem lá o bombeiro, o bombeiro vai lá, enquanto ele vai salvar, a família toma a esperança de que ele vai escapar. Da mesma forma, um médico, enfim, todas as profissões, até quem não tem profissão, a vida nos oferece momentos, oportunidades de você levar a esperança e também a desesperança. Então, cabe a nós a consciência de que nós devemos nos colocar como instrumentos de Deus a serviço do bem e não simplesmente levar uma vida. Por quê? Se estamos muito bem, quem diabo vai pensar em esperança? Nesse Natal, agora, nesse ano, todo mundo está. Próximo ano eu vou fazer, vou fazer dieta. Para o ano eu vou fazer não sei o quê. Mas o rico tem algum plano?
Ele já é rico, já tem tudo. Quem quiser tem, só passar o cheque ou o Pix, ou sei lá o que for, não tem problema. Ele vai ter preocupação com esperança? Não vai ter. Agora, quem é do povão, quem não tem o poder aquisitivo, tal qual esses ricos, vivem sim se agarrando à esperança, se agarrando a essa âncora, para que possa ir levando. Então, a nossa maior esperança deve ser o quê? Deus, acima de tudo, e nós próprios. Ninguém pode ter esperança se a gente não acreditar em nós mesmos. Se você tem um problema e não tiver esperança de aquilo possa resolver, como é que quem é que vai resolver? Uma certa vez, uma criatura doente, aí foi para um médico, e quando chegou, alguém nem perguntou, insinuou perguntar como é que estava, nem chegou a fazer a pergunta. A pessoa respondeu, deve estar tudo podre por dentro. Chega, me choquei. Quer dizer, a pessoa está doente, tudo bem, está doente. Mas vai para o médico. Talvez o médico não tenha sido o ideal. Mas afirmar, não, deve estar tudo podre por dentro. Isso tem um peso terrível. Quer dizer, a pessoa diz com um sentimento tão negativo que fluidicamente piora o quadro. Porque o que a gente pensa é lei. Se você diz eu sou uma desgraça, a vida vai provar que você é uma desgraça. Mas se você tem esperança que é bonito, ou que é não sei o quê, ou que tem essa capacidade, ou que vai conseguir, pode não conseguir num dia, no 10º dia, mas lá na frente você consegue 10% e se dá por satisfeito. Então não precisamos nem de Natal, nem Ano Novo, para ter esperança. Esperança é um instrumento que Deus colocou à nossa disposição 24 horas por dia. E não depositar esperança em A, em B, em C. Em outros segmentos católicos, em outros segmentos religiosos, não se diz isso. Faça uma promessa para não sei quem. E a Nossa Senhora é a grande advogada. Você se lembra daquele filme de Alta Compadecida, né? Quando não tinha mais nada a quem recorrer, recorreu a Nossa Senhora. E tem uma oração muito bonita, por sinal, que os católicos rezam, mas nem apreciam a oração. É, Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida e doçura, esperança nossa. Mas eles rezam tão ligeiro que perde o sentido. Não, parece uma narração de futebol. Então, a Nossa Senhora é advogada, ela tem vários adjetivos, porque ela é uma das esperanças, principalmente dos católicos, assim como muitos, para qualquer necessidade, para qualquer mal, tem o seu santo preferido, tem até a desata nós, como se fosse uma âncora, como se fosse ali a salvação. A gente vê o que acontece 8 de dezembro, no Morro da Conceição. Para muitos, a esperança está em Nossa Senhora. A gente vai dizer que está errado? Não. É melhor acreditar que Nossa Senhora resolve seus problemas do que não acreditar em nada. Isso é uma questão que é questão de evolução espiritual, é questão de entendimento, é questão de informação que a pessoa tem. Se a pessoa nasceu e cresceu, ouvindo dizer que qualquer problema é Nossa Senhora que resolve, ela não está errada, não. Amanhã, quando ela reencarnar numa outra
Uma outra época, ela vai encontrar o quê? Outro tipo de informação. Quer dizer, nada se perde, nada é atrasado. Não, é o momento que a pessoa precisa. Então, nós esperamos que a gente possa, cada vez mais, ir compreendendo o que nós somos. Porque o segredo de tudo está o que é que nós somos. Nós somos o quê? Criaturas de Deus, criadas simples e ignorantes, destinadas à evolução espiritual. Estamos momentaneamente encarnados, não pela primeira vez, mas numa de muitas e muitas vezes. Certamente serão necessárias ainda muitas e muitas outras, para que a gente possa ir evoluindo espiritualmente. Então, a salvação que se diz não é a realidade que a doutrina espírita mostra. Ela mostra etapas onde nós vamos evoluindo e galgando situações melhores, condições de morar em mundos melhores. Tem mundo onde não se fala mal de ninguém. Se a gente for para lá, a gente vai ficar perdido, né? Poxa, aqui ninguém fala de ninguém, aqui ninguém tem raiva de ninguém, aqui não tem fofoca. O nosso nível, infelizmente, ainda não é esse, mas vai chegar um dia, mesmo aqui, já tem gente que não gosta de fofoca, gosta de coisas úteis e não de coisas fúteis. Então, a cada passo, nós vamos evoluindo. A casa de Deus tem meu pai tem muitas moradas, não se trata de casinhas, trata de mundos. Quando olhamos para cima, vemos apenas um pouquinho dos mundos que estão aí à nossa vista. São moradas. Como? Quem vai lá? Não temos condições nem de compreender. Muitas dessas estrelas que brilham são mundos evoluídos, outros não, porque existem muitas moradas. Então, de acordo com o merecimento, e aí nem precisa ter esperança, a esperança é natural. Com a evolução, a esperança vai junto. Com a evolução espiritual, você passa para mundos melhores. Mas como? Morre num planeta, reencarna no outro. Não precisa se preocupar com transporte, se vai de Uber, nada disso. Naturalmente, você vai reencarnar no lugar onde for o melhor para você, o melhor para a sua evolução espiritual. Dizer assim, quando eu voltar, eu quero voltar, não quero mais voltar como mulher, eu quero voltar como homem. Tem gente que fala assim, né? Eu conheço uma mulher que disse, olha, eu queria ser, na próxima vida, um homem do beiço virado, mas não queria vir como mulher. Mas aí não está no gosto dela. Se houver necessidade, ela vem tantas vezes mulheres quantas forem necessárias. Agora, ela dissesse e desejasse, eu gostaria de vir um homem com tal habilidade para fazer tal coisa em prol da humanidade. Esse desejo certamente iria ser levado em consideração. Agora, muitas vezes, para fugir de uma prova que está passando, para fugir de digamos, um resgate. Então, devemos compreender que num mundo como este, de expiações e provas, onde impera mais sofrimento do que alegria, as nossas esperanças de dias melhores têm que ser relativa ao nosso merecimento. Eu não posso ter uma esperança absurda
né? Tem que ter uma esperança de acordo com aquilo que comporta a minha natureza, com aquilo que comporta o meu merecimento. Por isso que nós desejamos tanto e recebemos tão pouco. No momento que a gente passar a receita única e infalível, a prática do bem, os nossos anseios eles cairão como se fossem folhas. Simplesmente desabrocha se você está diante da expectativa. Evidentemente que a gente fala de um tempo maior. Nem sempre uma melhoria na nossa existência se dá no espaço de 10 dias, 10 meses, ou até 10 anos. Porque a vida para Deus não é isso aqui. A vida para Deus é a vida espiritual, que não tem fim. Por isso que nós ainda, escravos desse sentimento que é útil, da esperança, temos que rever, principalmente pela ótica espírita. Mas, seja como for, certo ou errado, pior seria se numa época como essa, ninguém se preocupasse em ter esperança. A vida se tornaria o quê? Um vazio, uma coisa sem sentido. Por isso essa divisão em ano acaba sendo útil, porque acaba sendo um momento de repensar, de refletir, de planejar, de sonhar. E se não tivesse esse momento? A gente iria levar ia ser uma continuidade. Não, mas ia ser diferente. Então, esse momento ele acaba sendo o quê? Necessário, dado o estágio que nós nos encontramos. Por isso, é bom sonhar, pedir, também agradecer, né? Além da esperança, deveríamos rever os erros, né? Fazer um balanço. Não é somente ter a esperança de que o ano novo me dê isso, aquilo, outro. E o que foi que você fez no ano velho? Né? O que foi que você fez para merecer ter esse sonho? O que é que você faz diante dos outros que também sonham, às vezes você sabe dos seus sonhos? Então, é um momento de reflexão. Evidentemente, todo mundo percebe que a atmosfera da Terra melhora, já foi melhor, mas é o que hoje nós estamos vivenciando. Então, que nós possamos, finalizando, ler um pouco mais da literatura espírita, o Evangelho, e buscar não só informações sobre esperança, mas sobre a vida, que é dela que a doutrina espírita fala e que nos dá esperanças de dias melhores. Claro, dias melhores, principalmente no mundo espiritual, porque aqui é, como dissemos, uma passagem, um estágio, uma etapa para a grande vida, que é a vida espiritual, a vida maior. Então, para todos, feliz ano novo, as esperanças se multipliquem, muita paz e até outra oportunidade. Obrigado, Calixto. Interessante, quando você estava falando, eu me lembrei de Jesus, e a grande esperança que ele nos deu foi as bem-aventuranças. Tudo seremos consolados, quer dizer, a esperança do sofrimento que será compensado.
E o grande problema é que nós não sabemos esperar, somos imediatistas. Então, como ele disse, nem sempre merecemos aquilo que temos esperança de receber. E nem sempre é o tempo de receber. Então, é preciso que a gente tenha uma fé sólida, não uma fé vacilante, que é a raiz da esperança. A esperança sem a fé, ela realmente não existe. Mas vamos dar um aviso, mais uma vez, sábado próximo, a casa estará fechada, e na quarta-feira próxima, que nós teremos, sexta-feira teremos reunião, e no próximo ano, que está bem perto, retornaremos às atividades. Faremos uma prece final de agradecimento, a misericórdia de Deus, a presença da espiritualidade amiga, pela harmonia, pela paz do ambiente que tivemos, pelo aprendizado, pelo raciocínio lógico sobre as palavras que nos foram ditas, para que possamos ter a fé sólida, firme, que consolida a nossa esperança através dos tempos. Muita paz e um feliz ano novo para todos. Permaneçam harmonizados aqueles que estão em tratamento para o passe, em silêncio. Muita paz.